tarde. Declaro aberta esta audiência pública que tratará sobre a conscientização da amamentação neste mês tão importante que é o Agosto Dourado. Eu gostaria de iniciar agradecendo a vereadora Vivi da Rádio e a vereadora Thalita Cadeirante, que juntamente com o Representa assinaram esse pedido de audiência pública, então estamos juntas nessa efetivação do pedido, né? Essa audiência tem como objetivo falar sobre a amamentação. Nós já fizemos uma audiência pública desse tema o ano passado. Esse ano nós temos como tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno, faça a diferença para pais e mães que trabalham. Esse é um tema extremamente importante para a gente falar, principalmente nesse âmbito de numa casa legislativa, onde a gente pensa em leis e fiscaliza políticas públicas relacionadas a isso. Eu vou falar um pouquinho da composição da nossa mesa e depois vou abrir os trabalhos com a explanação das convidadas e todos que estão aqui também podem participar. Compõe a mesa nesta audiência a coordenadora de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Saúde de Taubaté, Larissa Galvão Ribeiro. A diretora pedagógica da Secretaria de Educação de Taubaté, Priscila dos Santos. Representando a Universidade de Taubaté, a professora doutora Fabiola Nejar. Representando o coletivo do Ventre ao Peito, a obstetriz Natália Carolina de Castro Faria. A enfermeira neonatal do Banco de Leite de Taubaté, Priscila Barbosa Santos. A doutora Amanda Leite, que integra a Comissão de Cultura da OAB e representa a vice-presidente da instituição, doutora Maria Tereza Lopes Figueira Palmeira Leite. Registramos e agradecemos a presença da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Lucimara Regina Hilário, da conselheira tutelar Silvana Rocha, do Conselho Tutelar 1, das conselheiras Adriana Cobra e Noeli Toledo, do Conselho Tutelar 2, das enfermeiras materno-infantil do Agamute, Denise dos Santos e Aline Tibúrcio, da coordenadora da Educação Infantil da Secretaria de Educação de Taubaté, Amanda Migoto, da supervisora de ensino, Andressa Braga de Carvalho. Agradeço também a presença de todos que estão aqui com a gente, registro a presença e agradeço a presença do vereador Moisés Pirulito, registro a presença também do Felipe Mazuia, assessor parlamentar do vereador Adriano Coletor Tigrão, e também do Rodrigo Miranda, chefe de gabinete do vereador Richardson da Padaria. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelas participantes, e após as explanações, os vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível próximo às primeiras fileiras e, encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados, logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 3625-9501. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Antes de passar a palavra, então, para as nossas participantes, eu gostaria também de complementar que essa audiência pública, eu falei do tema, né? Apoie a amamentação, faça a diferença para pais e mães que trabalham. E eu queria falar rapidamente também dos 4 pilares que estão embasando a Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2023. Informar, buscar, envolver-se e pôr em prática. Informar as pessoas sobre a situação de pais que trabalham quanto à amamentação e parentalidade. Buscar a licença remunerada ideal e o apoio no local de trabalho como ferramentas importantes para permitir amamentar com sucesso.
Envolver-se com indivíduos e organizações para que contribuam quanto ao apoio à amamentação no trabalho e pôr em prática as ações para melhorar condições de trabalho e apoio à amamentação. Eu queria também, rapidamente, ler uma frase rapidinha sobre a questão de não amamentar, né? Eu falo isso porque a gente está falando aqui de gestão pública e o quanto isso interfere. O custo de não amamentar tem enormes implicações a nível individual, familiar e social. As mulheres em todas as sociedades, em todos os lugares e ao longo da história, tiveram que administrar as responsabilidades conflitantes de cuidar de seus filhos e de um emprego remunerado. Em muitas comunidades, as mulheres administram compartilhando suas tarefas, apoiando-se mutuamente, muitas vezes ajudadas por outros membros da família, como avós. Hoje em dia, os homens estão assumindo responsabilidades mais ativas e, portanto, ambos precisam de apoio. Então, isso mostra o quanto a gente precisa falar sobre fazer a diferença para pais e mães que trabalham, né? Iniciando, então, as nossas apresentações, eu gostaria de convidar a Larissa, representando a Secretaria de Educação, para fazer a sua apresentação. Desculpa, eu falei educação. A Larissa, da Secretaria de Saúde. Desculpa, Larissa. Boa tarde a todos. Só vou aguardar aqui a minha apresentação. Boa tarde, eu me chamo Larissa. Hoje eu estou... Tá bom. Estou coordenadora da Alimentação e Nutrição na Secretaria de Saúde e eu trouxe alguns dados aqui para vocês do município. Então, como a Elisa falou, né, nós estamos trabalhando o tema Apoio à Amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Não apareceu aqui, gente. Aqui eu trouxe um relatório do SISVAN, que é o Sistema de Alimentação. Ah, ali está aparecendo, aqui é que está muito fraquinho. Eu trouxe o relatório os dados do SISVAN, que é o Sistema de Alimentação e Nutrição, que mostra ali os dados de 2022 e 2023. Não consigo enxergar. Não, eu tenho no meu celular. Vou pegar aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, nos dados do SISVAN, em 2022, nós estamos, Taubaté, está com 61,42% de amamentação exclusiva de 0 a 6 meses. O estado de São Paulo, 55%, a região sudeste, 55% e Brasil, 53%. Em 2023, continuamos com 61,22%, caímos um pouquinho. Estado de São Paulo também teve uma queda para 53%, região sudeste 55% e Brasil 55%. Então, esses aqui são os dados do SISVAN que nós coletamos na atenção primária à saúde. Hoje, o que nós trabalhamos, né, no município? A gente trabalha a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é uma estratégia do governo federal. Essa estratégia é para a equipe de saúde. Então, nós temos os tutores da estratégia que foram formados por representantes, né, do governo. A gente está aqui com uma tutora também do Amamenta, a Karina. A Fabíola também da Unital, né? A Fabíola também é tutora do Amamenta. E essas oficinas nós fazemos uma vez por mês nas unidades básicas de saúde.
Então, por que só uma vez por mês? Porque essa oficina, ela precisa ter uma participação dos médicos, enfermeiros, agentes comunitários, recepção, pessoal da limpeza. Então, é toda a equipe e, para isso, a gente precisa um dia fechar a agenda desses profissionais. Então, para isso, nós conseguimos, né, organizar uma oficina aí por unidade básica de saúde, tá? Já temos bastante unidades já que já receberam a estratégia Amamenta Brasil. Só que nós também temos a quantidade máxima de pessoas que podem participar dessa estratégia. Então, nós temos unidades grandes, igual o BS+, que a gente precisa voltar várias vezes para poder, na mesma unidade, para poder fazer a estratégia. Aqui foi a última estratégia que nós fizemos, foi na SF Piratininga. Então, todos aqui são da equipe da estratégia, né? É uma estratégia com a metodologia ativa, então, e a gente passa toda a parte, tanto técnica, né? Mas toda a abordagem, comunicação. Então, o roteiro é exatamente igual em todas as unidades que nós vamos, né? Um roteiro mesmo que vem mesmo da estratégia Amamenta e Alimenta. As oficinas de amamentação, que acontece em parceria com o Banco de Leite, e também em parceria também com a fonoaudióloga Ariadne. As oficinas, elas acontecem 2 vezes no mês, nas unidades básicas de saúde também. As oficinas já são para as gestantes mesmo, né? Mamães e papais aí, familiares também que podem comparecer na oficina. O atendimento na atenção primária, porque a ideia da estratégia Amamenta e Alimenta é exatamente isso, né? A gente está ali junto com a equipe, mas preparando eles para que eles possam fazer o atendimento. Então, essa aqui é uma enfermeira da atenção primária que faz esse atendimento também, de porta aberta, tá, gente? Esse atendimento é porta aberta mesmo, para poder estar acolhendo esses bebês. O atendimento no CEDIC, esse daí era um videozinho também, acho que ele não rodou, um videozinho bem gostosinho de ver. No CEDIC tem também a fono, né, que os bebês eles são encaminhados para lá, então são bebês com a dificuldade ali de amamentar. E um ganho, nossa, interessantíssimo, assim. A gente vê uma diferença na hora mesmo, né? Parece mágica o trabalho que ela faz. E ela, uma vez por mês também, ela está nas oficinas, junto com o Banco de Leite, né? Então, começamos separados, né, Priscila? Nós fazemos uma oficina e o Banco de Leite outro, mas depois a gente acabou unindo aí as oficinas e a Ariadne acaba ficando junto com a gente. Então, nas oficinas de amamentação, tanto vai, né, a gestante, como também vai aquela mãe com o bebezinho ali recém-nascido que está com dificuldade na amamentação. O Agosto Dourado, esse ano, estamos trabalhando bastante sala de espera, né, na atenção primária. Então, a atenção primária, sempre quando são os meses, né, das ações, nós trabalhamos lá. Pelo tema desse ano, a gente está trabalhando visita em empresas. Então, já é da atenção primária mesmo, né? Ela fazer campanha da tuberculose, então ela vai até a empresa e tudo mais. Então, com esse tema, está sendo a visita nas empresas para tentar mostrar que não é tão difícil assim, né? Que tem como, né, encontrar um lugar, um espaço tranquilo para que essa mãe possa fazer a ordenha, para ela poder estar colocando, né, armazenando o leite. Então, está sendo feitas essas visitas também nas empresas. Mesmo tendo a estratégia Amamenta e Alimenta, que, como eu falei para vocês, a estratégia, ela trata todo mundo. Então, assim, é aquele olhar da mãe desde a hora que ela chega, e não só a mãe, mas o familiar. Só que é uma estratégia que, como é uma vez por mês, nós temos aí 52 unidades básicas de saúde, né? Então, ela demora um pouquinho para a gente alcançar. Então, nós fazemos esse treinamento uma vez por ano, com todos os enfermeiros da rede. O ano passado, a gente teve também a convidada Priscila também, né? Priscila é sempre parceira com a gente. E esse ano nós faremos novamente o treinamento.
e que é o treinamento para todos os enfermeiros da atenção básica. Esse ano vai ser com a fonoaudióloga, até porque eles estão com bastante dificuldade, né? Então, eles já têm bastante informação, daí eles falam assim, mas na hora que a gente esgota tudo, o que a gente faz? A gente ainda não conseguiu, o que a gente faz? Então, o treinamento vai ser a partir daí, depois que esgotou o que nós fazemos, o que a gente vai fazer a partir de então? Então, nesse mês de agosto, a gente também terá esse treinamento. Estamos com uma exposição lá no Taubaté Shopping. Essas exposições, as fotos foram coletadas através de munícipes mesmo. A gente deixou aberto o QR Code para o munícipe entrar, mandar as fotos. E no final, na exposição, ele também pode fazer uma inscrição para a palestra que vai ter no dia 29 lá no Taubaté Shopping também. Essas aqui são algumas das fotos que foram encaminhadas por munícipes. Essa aqui é a exposição que está acontecendo lá no Taubaté Shopping. E que tem esse QR Code, né? Que pode estar fazendo a inscrição para a palestra que vai ter no dia 29. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Larissa. Eu gostaria de registrar a presença também da Carolina Dáttula, assessora parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante. E gostaria agora de chamar a Andressa Braga de Carvalho, que é supervisora de ensino e vai fazer a apresentação da Secretaria de Educação, pela Secretaria de Educação. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Andressa, sou supervisora de educação da Secretaria de Educação, sou responsável pela divisão de controle de alimentação escolar. E hoje eu venho apresentar para vocês o projeto Aleitamento Materno nas Escolas, o PAME, desenvolvido pelas nutricionistas da divisão. Meu Deus, isso aqui eu vou ter que olhar aqui eu não consigo enxergar nada ali. O aleitamento materno, ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e sempre que a criança, até os 6 meses de vida, ela tenha exclusivamente somente o leite materno, ela receba o leite materno. E após a introdução alimentar, que ela continue a receber o leite materno até os 2 anos de vida. E o aleitamento materno é um direito da criança previsto tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto na CLT. Então, a criança ela tem o direito de receber o aleitamento materno e a mãe de amamentar o seu filho. Para garantir que a criança tenha o aleitamento materno, as nutricionistas elaboraram o projeto Aleitamento Materno na Escola. E esse projeto ele está organizado em 3 documentos: o protocolo do PAME, material de divulgação e a cartilha de orientação que é encaminhada para as mães. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ali estava a imagem do protocolo que é enviado para as escolas. Todos os anos, né, isso daí já é uma prática da rede, no início do ano, o diretor da Escola de Educação Infantil, ele recebe esse material. E agora, em julho, devido à baixa adesão, nós reformulamos, reestruturamos esse material para poder acolher as mães a partir agora deste agosto dourado. Então, semana passada, as escolas receberam esse novo material reestruturado. Pode passar para o próximo. Que já foi apresentado aos diretores, aos gestores da educação infantil, e eles estão com a tarefa agora de divulgação para a comunidade escolar. Assim que as mães manifestarem o interesse, nós vamos identificar essas mães e nós teremos um segundo passo do nosso trabalho. Esse cartaz de divulgação, ele está nas frentes da escola, foi encaminhado para grupos, e nós colocamos também na Secretaria de Educação em 2 locais
próximos ao setor de matrícula, para assim que a mãe fizer a matrícula, ela tenha a informação que ela tem o direito de amamentar seu filho na escola. Essas mães que manifestam interesse, elas têm duas opções. Elas podem ir à escola e amamentar no cantinho da alimentação ou elas podem fazer a ordenha. Para essas mães que escolhem para a ordenha, ela tem um caminho a seguir, né? A escola entra em contato com a divisão de alimentação escolar, a nutricionista vai até a escola, faz as orientações para a equipe gestora, faz orientação para a equipe da cozinha, faz orientação para a mãe. Essa mãe ainda recebe um vídeo, caso ela tenha dúvida, né, que não tenha ficado claro na cartilha, que ela também vai receber, sobre a esterilização do frasco para condicionar. E tudo isso, todo esse trabalho de orientação da cartilha, dessa reunião com a nutricionista, é para que a criança receba o leite íntegro, livre de contaminantes. E por que a gente trabalha tanto e incentiva, né, a amamentação? Porque o leite materno é o melhor para a criança, né, o melhor alimento para a criança nutricionalmente falando, em relação às fórmulas que nós temos hoje em dia. A amamentação, ela estabelece um vínculo afetivo entre a mãe e a criança. A criança tem o melhor desenvolvimento da cavidade bucal, tem o melhor desenvolvimento cognitivo. A mãe também recebe proteção contra o câncer de mama. Então, tem uma série de fatores muito benéficos. O leite materno, ele é um protetor epigenético de doenças metabólicas. Então, a criança, ela vai reduzir para essa criança que ela recebe o leite materno situações de colesterol alto, pressão alta, obesidade, diabetes, alergias, além de desenvolver também o sistema respiratório e só traz benefícios para a criança. Então, para a criança, a melhor qualidade de vida para a criança é ela receber o leite materno. Então, para as mães que têm um interesse, que estão assistindo, que têm o interesse de continuar com a amamentação, procure a unidade escolar, que nós estaremos lá para fazer toda a orientação para que seu filho seja amamentado ou que ele receba o leite ordenhado com qualidade. Amamentar transforma as vidas. É um ato de amor. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa. Fico muito feliz com esses avanços na nossa cidade, no nosso município, né? E vocês, munícipes, famílias, todos que estão acompanhando, procurem as escolas. Se vocês têm desejo de amamentar, procurem as escolas para poderem conhecer esse programa, né? Esse projeto muito bacana. Agora eu vou passar a palavra para a Priscila, que é do Banco de Leite Humano. Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou enfermeira neonatologista responsável pelo Banco de Leite Humano aqui de Taubaté e eu vim falar um pouquinho do trabalho do Banco de Leite. Para quem não conhece, o trabalho do Banco de Leite, ele existe há 23 anos aqui no município. Ele é mantido por uma ONG, que é a Casa da Criança, e ele é mantido por recursos próprios, tá? Então, assim, a gente faz esse trabalho há 23 anos, mantendo da melhor maneira possível, mas com recursos próprios. Então, já fica aí o gancho, o convite, para quem quiser conhecer o nosso trabalho e está ajudando, vai ser muito bem-vindo. O trabalho do Banco de Leite é toda a parte de apoio à amamentação. Então, as mães que têm alguma dificuldade em relação à amamentação, elas podem estar procurando o Banco de Leite. Ele é realizado de forma gratuita. E também toda a parte de coleta, né, tratamento e distribuição do leite humano para os bebês internados na UTI neonatal. Esse ano, relacionado à temática, né, do Agosto Dourado, foram montadas várias atividades. E a gente começou com uma massa, a gente vai ter várias lives com vários profissionais, inclusive a Ariadne, que a Larissa citou, vai estar participando de uma live com a gente, que o trabalho da fome faz bastante diferença no trabalho do banco, a gente percebe bastante diferença em alguns casos, quando a gente acaba encaminhando para a Ariadne e tem essa parceria. Além da parte da fono, a gente vai ter também o trabalho da osteopatia, que também faz bastante diferença essa parte da amamentação, e também vamos ter outros profissionais, vai ter também uma parceria com a Unital, com um filme relacionado a essa parte de amamentação, né, e a questão da indústria também.
E a gente vai ter uma roda de gestantes especial, em comemoração ao Agosto Dourado. Então, a gente também está com uma campanha em aberto para quem quiser conhecer de frascos, porque a gente está com uma dificuldade no momento de estar arrecadando frascos para poder realizar a coleta do leite humano, para ser entregue os bebês depois na UTI neonatal, então a gente está em falta. Então, quem tiver frasco em casa, tipo de café solúvel, com tampa plástica, também vão ser bem-vindos. Tá? Eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta e todos são convidados também a conhecer o nosso trabalho. Obrigada. Obrigada, Priscila. Eu sempre gosto de chamar o Banco de Leite Humano porque a gente se depara com muitas mulheres que falam que foram ao banco de leite e conseguiram apoio lá, né? Então, eu fico muito feliz também com isso e muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Fabiola, da Unital. Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu estou muito contente de estar aqui. Meu coração está aqui explodindo de alegria. Eu sou professora da Unital desde 1999. Sou uma professora apaixonada pelo aleitamento materno. Meu mestrado e doutorado eu fiz com a professora Ana Maria Segal e com a Marina Reia. Nessa questão dos benefícios do aleitamento materno e das possibilidades da gente conseguir promover saúde a partir de um alimento, que se a gente puder dizer que existe um alimento único e completo, é esse o alimento que a gente vai ter que indicar, que é o aleitamento, que como a Andressa mostrou, né, e a Larissa também falou um pouco, ele é espécie específico, ele é caracterizado para aquele bebê naquelas condições. Mas o motivo da minha alegria toda é porque a gente precisa estar aqui conversando, criando, quiçá, uma simbiose para essa engrenagem rodar, não é? Eu fico toda hora pensando, a gente já sabe os benefícios do aleitamento materno, tenho vários ex-colegas aqui, ex-alunos, colegas não, ex-alunos, porque eu enxergo, e a gente sabe o que faz bem, a comunidade um tanto já sabe que é isso que faz bem, mas por que será? Não que a prevalência, viu, Larissa, esteja ruim, porque ela está maior que a média nacional. Mas por que será que a gente não consegue aumentar essa prevalência? Porque pensar bebês de 0 a 6 meses e a importância do aleitamento materno exclusivo significa pensar que todos os bebês, vamos pensar de uma maneira unânime, 100% dos bebês de 0 a 6 meses de vida precisariam estar recebendo de forma exclusiva o leite da própria mãe. E a gente ter aí essa prevalência de 61,4% não é ruim, mas se a gente falar, puxa, vamos pactuar, quem sabe uns 70% para esse primeiro ano, né? Uns 75%, 80%. Eu estava conversando com a Larissa agora há pouco ali, né? E que, sei lá, 80%, vamos, a gente já pode melhorar. E para isso, esse momento é fundamental, porque, claro, fica isso desde muito tempo, que proteger a amamentação é a gente pensar nas leis, que é o que a Priscila trouxe, e a gente vai fazendo a parceria com o Banco de Leite, a gente vai fazer a apresentação do Tigers, né? Proteger isso. Vamos conversar sobre quais são os papéis da sociedade e quais são os papéis da indústria de alimentos e como é que a gente consegue uma convivência que não seja danosa para a saúde pública. Então, o Tigers traz isso chama proteção, né? Promover é isso, divulgar o que é importante, mas apoiar é o que a Secretaria de Educação traz, o que a Secretaria de Saúde traz. Eu quero ouvir ainda a Amanda, mas o que a OAB pode trazer para a gente, que é como apoiar, como de fato fazer esta mãe ou essa família, né, essa equipe ali dentro de casa, dar conta de manter este aleitamento materno até 2 anos ou mais de vida de maneira continuada, mas que nesse comecinho a gente apoie, né? E aí eu me lembro muito de um artigo científico que eu li há um tempão atrás, porque a gente vai passando tempo e as coisas ficam... E aí dizia assim, que na França, as equipes de saúde com as mulheres
com esse início da vida, né? A mulher que acabou de ter um neném, que chega em casa ainda com aquela sensação, quem eu sou? Cadê meu corpo? Cadê aquela barrigona? Né? E como é que eu vou lidar com isso? O que ela precisa? E na França, nesse artigo dizia que a equipe de saúde ia, não para fazer manejo, não para fazer ordenha, não para verificar obrigatoriamente, prega não que não possa, prega ou característica dessa mama, se tem fissura, se tem engurgitamento. Não era para isso. A equipe de saúde ia para verificar com a mãe quais os cuidados a mãe estava precisando naquele momento. E que se os cuidados fosse lavar uma louça, a equipe de saúde lavava. Se fosse cuidar de uma roupa, a equipe de saúde cuidava. E eu achei que era fake news, confesso. Naquela época, a gente nem usava muito esse termo. Falei, isso não é verdade. E aí eu tive, uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, tem um amigo que é da Bretanha, veio visitá-la. E ela me disse, olha, Joel está em casa. Eu falei, segura que eu estou indo aí. Primeira pergunta que eu fiz para Joel. Joel, é verdade isso que está nesse artigo científico? Ou é mentira? Ele disse, não, é verdade. Né? Eles tinham tido um bebê e é exatamente isso. A equipe de saúde chega na porta da casa, toque, toque, toque. O que a senhora precisa? É um copo d'água? É um caldo? É uma comida? É lavar a roupa? E aí eu fico pensando, não sei se a gente dá conta disso em Taubaté, mas esse que é o verdadeiro apoio. O verdadeiro apoio é a gente perguntar para a mãe, está confortável essa poltrona para você amamentar? Quer uma almofadinha, um rolinho aqui? Você quer uma comida que você esteja com vontade de consumir? Quer um copo d'água? Quem já amamentou sabe, a gente fica morrendo de sede, né? Porque é isso, é hidratação. Quer um copo d'água? Quer uma massagem nos pés ou na cervical? E é isso que a gente vai chamar de apoio, né? Então, promover, acredito que a gente tem feito. Proteger, eu acho que a gente está a um caminho. Uma das tarefas também nossa, ainda esse semestre, vai ser iniciar com os alunos da nutrição um monitoramento nas farmácias e nos supermercados aqui do município de Taubaté. Porque o que é esse monitoramento? A gente tem uma lei, né, a Lei 11.265, que protege a amamentação da indústria de alimentos, das promoções que não são adequadas. E a gente vai no supermercado para saber se não tem promoção inadequada. O supermercado pode promover um composto lácteo, mas do lado dessa promoção, ele tem que dizer, em letras do tamanho da promoção, que o melhor alimento para aquele bebê e para a mãe, como a Andressa falou, que não é só o benefício para o bebê, é o leite materno. Porque senão a mãe fica confusa. E é lógico que naquela confusão toda, volto ou não volto a trabalhar, ordenho ou não ordenho, alguém vai conseguir dar esse leite para o meu filho ou não vai? Ela se perde nesse tanto e ela lança a mão daquele produto que está na prateleira do supermercado e que não vai, naquele momento pode até sanar, mas a médio e longo prazo não vai ser este que vai trazer a saúde que essa criança precisa e que essa saúde pública que o município de Taubaté espera. Então eu queria terminar dizendo isso para vocês. Eu estou de fato assim com o coração pulsando mais forte, porque eu entendo que esse é, de novo, né? A cada ano a gente tem Agosto Dourado, mas esse pode ser um degrau que a gente vai dar nesse momento e que vai avançar. Né, e que esse avanço vai fazer com que os nossos munícipes, nós todos aqui, que o município de Taubaté perceba o quanto ele é forte, né, ele tem uma fortaleza para aumentar mais ainda a prevalência que a Larissa nos traz da prevalência do aleitamento materno exclusivo, que a gente consiga aumentar isso e criando laços e forças, que não é até o lacinho dourado que a gente sempre usa, que a gente consiga entre nós fazer esse elo forte e avançar. Então lembrem sempre, né, promover, apoiar e proteger. Nesse momento, a gente deve apoiar essas mulheres que trabalham e esses pais também que trabalham, porque faz pais ou mães que ficam ali naquele ambiente, né, a parentalidade. Porque é disso que a gente vai conseguir fazer essa roda girar. Muito obrigada, eu estou super disponível para a gente pensar estudos ou práticas, né? Ou até apoio e manejo quando é preciso. Banco de leite expert nisso, não é? Eu mesma fui usuária do banco de leite para a gente poder avançar nessa prevalência e
e então determinar uma prevalência muito superior a esse 61,4%. Obrigada, viu, vereadora Elisa? Muito obrigada, professora Fabíola. É bacana a gente mencionar, né, que esse valor, essa porcentagem é boa acima do estadual e do nacional, mas é bom mesmo a gente pensar em aumentar essa meta, né? É importante. Eu queria registrar a presença da vereadora Thalita, do vereador Macedo, também da Cássia Fernanda, assessora parlamentar do vereador Neneca. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra para a Natália, mas antes eu queria falar que a Natália foi minha consultora de amamentação, além de me acompanhar no meu parto. Como eu já falei aqui algumas vezes, a Mia nasceu em casa, num parto natural. E queria mais uma vez agradecer e o quanto isso fez a diferença para mim. Então, vamos apreciar a Natália, que é também consultora de amamentação. Boa tarde a todos, todas. Agradeço, Elisa, e todo o convite. Sempre é muito bom vir para cá e conversar, né, debater com vocês sobre qualquer tema relacionado à parentalidade, educação e saúde infantil. Eu sou obstetriz, trabalho há 10 anos já nessa área, então desde que eu tenho a formação, eu trabalho com mulheres que amamentam e com mulheres gestantes. Então, assim, eu venho de um caminho antes. Eu fiquei muito feliz com a proposta das mulheres, né, das mães que podem escolher seguir amamentando seus filhos, porque eu sei o quanto é difícil retornar ao trabalho e deixar o bebê em casa. Se a gente tem com quem deixar, já é um grande avanço, né? E ainda fazer todo o esquema, toda a logística de ordenha, de cuidado e preparo, isso é uma dificuldade que a gente precisa pensar e realmente de apoio. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou do coletivo do Ventre ao Peito, então a gente está aqui no município há 13 anos, né, como um grupo de mulheres que apoiam outras mulheres para informar e acolher, né, ser essa rede de apoio que as mulheres precisam para seguir adiante, ser um veículo de informação consciente para ter uma gestação mais tranquila, mais saudável, ter acesso à informação dos locais de nascimento que ela tem acesso aqui na nossa região, para fazer buscas conscientes e em relação ao aleitamento materno. Então, nós também promovemos no sábado que passou o encontro para falar sobre amamentação com as gestantes que frequentam a roda. É um grupo privado, né, porque a gente está dentro de uma sala comercial privada, mas nós ficamos muitos anos no Centro Cultural aqui em Taubaté. Que a gente, por conta da pandemia mesmo, a gente precisou sair. Até hoje a gente não tem esse local, né? Mas a gente busca, a gente pode abrir aqui a oportunidade de ter esse local público para fazer esse encontro funcionar. Uma vez por mês, ele é aberto à população, a gestantes e a mulheres que desejam amamentar e que amamentam, né, com recém-nascidos. Na prática, o que eu vejo? A gente precisa de apoio, né? Eu, enquanto mulher, enquanto mãe, minha filha tem 4 anos, ela mamou 2 anos e 6 meses. E eu voltei a trabalhar com partos com 6, 7 meses dela. Eu não dei conta de voltar antes, porque eu fico 10 horas, 8 horas. O tempo maior que eu fiquei longe dela foram 15 horas. Como eu vou ficar 15 horas longe da minha filha com o peito explodindo de leite? Então, assim, eu levava bombinha, eu deixava leite ordenhado para o meu marido deixar. Eu tinha uma condição de levar ela comigo nos consultórios, nas consultas. Então, eu atendi gestantes com a minha filha amarrada em mim, com a minha filha no carrinho, porque eu tinha acesso a isso nas clínicas que eu trabalhava na época, nos lugares que eu frequentava na época. Mas eu vejo que muitas mulheres não podem, né? A maioria não pode. Uma professora não vai levar um bebê de 4 meses. Aqui a gente ainda tem, né, licença maternidade de 6. Mas ainda assim, a gente incentiva até 6 meses, mas é recomendado 2 anos ou mais. Então, como que eu vou? A gente coloca como se fosse uma meta, né? Ah, amamentou 6 meses, tá bom, não precisa mais. E aí eu volto a trabalhar, porque voltei a trabalhar, acabou a licença remunerada, né? E
eu não tenho apoio. O parceiro também voltou a trabalhar, de repente é uma mãe que tem avó, tia, que também trabalham, aí tem que contar com a creche. Aí eu fiquei feliz com a ideia, por conta disso, né, da mulher poder ir e amamentar. Então, assim, ter essa comunicação com o empregador, com a rede pública, se for um funcionário público, com uma creche, a gente consegue, sim, fazer esse veículo funcionar e a mulher continuar em aleitamento materno exclusivo para quem volta com 4 meses, né? E quem ainda vai ser com 6 meses, se a gente tiver acesso à informação. Então, o grupo, né, o coletivo do Ventre ao Peito, ele vem para preparar essas mulheres a oferecer essa informação para essas mulheres, elas terem consciência do que é possível. Então, adorei as informações, é uma informação nova já para o próximo grupo que a gente leva, porque falta, né? A gente sente que a maioria, né, de regiões mais periféricas, mulheres mais vulneráveis, tem dificuldade de acesso a informações de qualidade. E aí tem no mercado uma lata em promoção, uma mamadeira que vai facilitar, a avó, nada contra as avós, mas geralmente, né, que está ali do lado falando, oferece uma mamadeira que vai ser mais fácil, o bebê vai dormir, e a gente pensa toda nessa logística, uma mãe que precisa descansar. Então, assim, é um contexto, né, que vai muito além do só oferecer o peito. É vínculo, é cuidado, é troca de experiência, é o desenvolvimento todo dessa saúde, né, da saúde dessa criança. E, assim, não é só a parte cognitiva, é a parte emocional que a gente precisa olhar. A gente está ajudando essa criança a crescer emocionalmente mais fortalecida, né? Então, não tenho vergonha de falar isso, sou uma apoiadora, uma incentivadora e uma promovedora do aleitamento materno. Trabalhei voluntariamente no banco de leite. Assim que eu me formei na faculdade, eu fiquei lá junto com a Gisele, nutricionista na época, e fazia atendimento às gestantes em consultas individuais e grupos. E aí o coletivo do Ventre ao Peito se formou logo em seguida. E aí eu precisei sair, voltei para São Paulo e tal. Então, eu estou aqui no município como pessoa física, né, mas que incentiva e apoia mulheres, Amanda, Elisa e outras tantas mulheres aqui do município que eu já pude atender e acolher para que elas seguissem, né, fortalecidas na escolha. A própria Alexandra, da Unital, que é difícil no início, muitas mulheres passam por dificuldade e o apoio ele vai ser necessário, fundamental, justamente para a gente vencer junto esses primeiros desafios e seguir adiante para além do primeiro mês, segundo mês e sair dessa zona aí dos 52 dias, 54 dias e ter uma prevalência muito maior. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Natália. Encerrando então aqui a mesa, eu vou passar agora a palavra para a doutora Amanda, da OAB. Obrigada, boa tarde. Com muita alegria que eu posso participar dessa audiência. E como a Natália disse, eu fui uma das felizes beneficiárias desse grupo do Ventre ao Peito. Meu filho hoje tem 7 anos, caminhando para 8, como a Mia. E o sucesso do meu aleitamento se deve a essa rede de informação e a rede de apoio. Mas nós enfrentamos, sim, muitas dificuldades, não é de hoje, em relação à quebra de preconceito, em relação à amamentação. A existência dessa rede de apoio, que é essencial para que a mulher possa amamentar. E é um trabalho que, quando a gente fala em amamentação, até os 6 meses, de forma exclusiva, é algo que inicia muito antes do bebê nascer. É algo que inicia com a gestação ainda, nesse gerar. Por isso que é importante essa rede de informação e conscientização, para que durante esse gerar, gere o desejo, crie-se a rede de apoio, haja mecanismos e a legislação possa existir. E mais do que isso, a sociedade civil e o município possa operacionalizar isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um parto
seja ele cesárea ou como ideal o parto normal, o parto humanizado, inclusive na rede pública e privada, o primeiro contato é essencial para estabelecer esse elo e fortalecer esse incentivo à amamentação exclusiva. E é com bastante alegria e satisfação que a legislação municipal, de uma forma, abarcou isso, mas ainda ficam alguns questionamentos, como a gente estava conversando, né, Natália, a respeito de como isso vai se operacionalizar na rede municipal, acompanhamento de doulas. E, é claro, quando a gente fala já na educação infantil, receber, acolher a mãe que amamenta e também respeitar, ministrando o leite ordenado, é também um avanço e a Secretaria está de parabéns em relação a isso, mas como foi dito aqui, a adesão ela é baixa ainda. Então, como a gente pode fazer essa conscientização, envolver, pôr em prática como é proposto nessa Semana Mundial da Amamentação, especialmente a mulher que trabalha. Além dessa questão da licença estendida de 6 meses, é preciso, tudo começa nesse momento inicial, desde a gestação, a questão dessa conscientização inicial. E a batalha que nós temos que lutar, ela é árdua sim, porque a questão da amamentação ela foi retirada de nós culturalmente. Há um documentário, se eu não me engano, da Maria Farinha, que demonstra uma grande indústria que está no Brasil há muito tempo, que inclusive ela tem um barco que leva para a população ribeirinha fórmulas prontas para que os indígenas comecem a participar desse mercado. Então, eu acredito que tudo parte dessa conscientização, desse resgate, porque até hoje meu filho, ele mamou foi amamentado em livre demanda até os 2 anos, e é uma das melhores sensações do mundo, e ele ainda sente falta. E como isso às vezes está sendo raptado de muitas mulheres por conta dessa mercantilização de um direito fundamental. E a OAB, ela está de portas abertas, inclusive para as mulheres em especial, a OAB está elaborando uma cartilha que busca atender de uma forma ampla direitos fundamentais e também uma rede de informação, não só em relação à violência doméstica, mas a acesso a outros mecanismos efetivadores desses direitos fundamentais. E a OAB, como Casa da Cidadania, está aberta para receber toda a população, orientar e ajudar nessa efetivação junto ao poder público, junto a essa casa legislativa, para que os anseios da população taubatiana e das crianças seja de fato garantido e não só informado, mas principalmente colocado em prática. Eu agradeço a oportunidade e estamos aqui à disposição. Muito obrigada, Amanda. Doutora Amanda, que veio representando a OAB, mas também é mãe, né? E passou por toda essa informação do coletivo do Ventre ao Peito. Nós estamos falando do coletivo do Ventre ao Peito, mas a gente também tem em Taubaté a Casa Si, né? Que é nova, um espaço novo, mas que também promove essas rodas. Também queria colocar, Natália, aqui é a Casa do Povo, né? Então, eu acho que aqui é um ambiente que seria maravilhoso para abarcar o do Ventre ao Peito ou qualquer outro coletivo, Banco de Leite. Essa casa, eu acredito que a gente tem o apoio do presidente para, se precisar de algum espaço aqui, esse espaço é nosso, é da população de Taubaté. Então, sendo uma roda gratuita, eu acho que isso é muito bacana. A professora Fabiola também falou dessa questão da equipe, né? Deu esse exemplo do exterior, mas que eu acho que é uma coisa que a gente pode também cada vez mais falar sobre isso, para a gente tirar essas amarras culturais que a gente tem, que acha que tem que passar bucha. Eu me lembro que agora no sábado teve um evento no SEDES do Banco de Leite e uma mãe falou, não, foi na roda do Ventre ao Peito. Uma mãe falou, me falaram para passar bucha, ficar no sol. Como que eu vou ficar no sol, exposta no sol? Né? Eu acho que essas questões a gente precisa falar com essas mães,
que a gente talvez não precise fazer nada fisicamente, né? A gente precisa trabalhar a questão de informação. E estamos falando de políticas públicas, eu também queria ler aqui rapidamente. Eu declaro encerradas as inscrições aqui e também de casa. Vou passar para a palavra dos vereadores assim que eu ler sobre a licença maternidade, que a gente está falando de política pública, e depois a gente passa para os inscritos. E se tiverem algumas perguntas, depois eu passo para a nossa mesa. Falando então também sobre a questão da licença maternidade, e aí a gente tem a licença maternidade no Brasil de 6 meses, lembrando que não é uma realidade geral, a gente ainda tem licença maternidade de 4 meses apenas, né? Isso interfere. E a gente tem exemplo de outros locais, de outros países que fazem essa licença estendida, com uma possibilidade da remuneração um pouco menor, enfim. Essas políticas são políticas que a gente precisa pensar, porque o investimento na amamentação traz muita coisa boa, um retorno maravilhoso, como a gente já falou, né? E aí aqui está falando sobre a licença maternidade, que ela é fundamental para possibilitar a amamentação precoce, exclusiva e continuada. Licença maternidade longa está associada a menor mortalidade infantil em países de baixa e média renda. Para cada mês de proteção adicional à maternidade, há uma redução de quase 8 mortes infantis por cada 1.000 nascidos vivos. Todas essas questões que eu estou falando aqui está na cartilha da SMAN, da Semana Mundial de Amamentação de 2023, que tem acesso, qualquer pessoa pode entrar lá e baixar esses arquivos, né? Essas informações são bastante importantes para a gente pensar. Inclusive, nessa cartilha, tem também o que os governantes, os legisladores podem fazer, o que a sociedade pode fazer, o que os empresários podem fazer, os empreendedores. A Natália falou nessa questão também. Eu acho que é uma discussão extremamente importante, porque a gente fala da mãe ficar mais tempo, por exemplo, de licença, né? Ou que tenha um horário que ela possa sair antes ou entrar um pouco depois no trabalho para poder privilegiar a amamentação. A gente também precisa pensar nesse empreendedor que está fazendo isso, né? E como a gente pode também auxiliá-lo enquanto política pública. Eu vou passar a palavra para a vereadora Vivi, depois para o vereador Macedo e para a vereadora Thalita. E as informações que foram passadas aqui também pela nossa mesa, acho que é sempre importante também a gente falar, são informações mais técnicas de profissionais da saúde, inclusive, né? Mas que todas as mães estão aqui acolhidas, você que amamentou, você que não amamentou, o que a gente quer aqui daqui para frente, né? A gente não está aqui para julgar ninguém do que passou, a gente está aqui daqui para frente para a gente, o máximo que puder, acompanhá-las, promover a amamentação, como a professora falou. Vereadora Vivi da Rádio. Obrigada, vereadora Elisa. Boa tarde. Eu quero cumprimentar todas as mulheres presentes e as mamães, em nome da Priscila, que ela sabe o quanto eu admiro ela como mãe, essa guerreira aí. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. E falar desse assunto, para mim, é um assunto muito alegre, né? Eu sempre, não é a primeira vez, né, vereadora Thalita, que a gente vem falando dessas pautas. E quando a vereadora Elisa e a vereadora Thalita colocaram a reunião, né, a propositura da reunião do Agosto Dourado, e eu falei, opa, tô dentro, vamos embora, vamos fazer acontecer. Porque muitas das vezes as mulheres, elas passam por situações por falta realmente de informação, né, como colocado por vocês mesmas. Eu fui uma. Eu tenho um filho de 29 anos, oficial do Exército, aí de carreira, nem imaginava que passaria novamente por uma gravidez. E na pandemia, eu não tinha mais planos, já tinha feito aí uma plástica na barriga, 10 anos atrás. Falei, não quero mais filhos, já tá bom para mim. E aí, na pandemia, eu engravidei. Com 45 anos, fiquei muito assustada. Era ano eleitoral, ano de pandemia. E já foi para mim muito difícil lidar com a notícia, com a aceitação, porque realmente eu não tinha esse propósito, eu queria ser avó e não mãe. Cristian está casado há 3 anos, esperava um netinho. E aí, quando vieram, né, as situações, eu achei maravilhosa a minha gravidez com 45 anos. Foi muito melhor que com 17. Eu não tive ânsia, eu não tive desejo, eu não tive nada. Eu só fiquei para a rua fazendo campanha para ganhar a eleição.
Quando eu vi, já estava na hora do parto. O meu parto, falei de política o parto inteiro, junto com a doutora Daniela Paiva, que foi a minha médica. E depois a Manu nasceu, e aí eu lembrei que eu tinha 2 reduções de mama. E que eu acho que eu não ia conseguir dar mamar no peito mais, como eu dei pro Christian. E na hora caiu minha ficha, falei, e agora? E agora eu não vou conseguir ser a mãe completa que eu agora já me planejei para ser. Como é que eu vou fazer? Eu nem imaginava, gente, que hoje em dia, porque na minha época, lá em 93, que o Christian nasceu, não tinha aquelas mulheres que vão ao hospital e faz massagem, faz aquele movimento rápido na mão. Fiquei completamente assustada com tudo aquilo que eu vi. Que podia contratar uma enfermeira e que ela foi em casa e ela começou a balançar meu peito. E meu peito começou a produzir leite. Eu achei aquilo tudo tão maravilhoso, achei tão incrível, porque para mim eu tinha certeza que eu não ia conseguir amamentar. Foi difícil a amamentação, né, por conta de muitos cortes por dentro. Mas eu conseguia 2 meses, eu consegui dar o colostro para a Manu, eu consegui dar 2 meses de mamar. Tinha um caninho, tem um caninho agora super moderno que coloca na boquinha do neném. Eu não enxergava o caninho, que eu tô com 47 anos agora. Eu olhava, gente, o caninho tá certo na boca. Gente, super legal, super gostoso, eu adorei essa maternidade mais velha. Mas eu, por conta dessas informações que chegaram para mim, né? Eu nem procurei saber, são aquelas amigas que vêm e falam assim, você está conseguindo dar mamar? Por que você não faz isso, não faz isso, não faz isso? Eu esqueci como é que chama essas moças que trabalham agora, consultora de amamentação, exatamente. E aí eu me senti extremamente realizada em dar 2 meses de mamar para a Manu. Depois secou, não foi mesmo, não teve jeito. Manu nasceu com 4 quilos, 150, 52 centímetros, era um bezerro, eu não ia dar conta mesmo com um pouquinho leite. Mas me cabe uma preocupação muito grande que eu queria colocar para vocês, que estão mais aprofundadas ainda. A gente fala sobre a importância da amamentação, a gente incentiva, a gente motiva, a gente mostra para as mães, para as mulheres, o quanto é importante a amamentação, mas eu fico com um pouco de receio, vereadora Elisa, daquela mamãe que não consegue amamentar, que não tem o leite. Tem pautas que a gente coloca aqui e eu fico pensando, será que aquela mulher que não conseguiu, ela não vai se sentir triste com esse incentivo que a gente faz? Gente, tem que amamentar, tem que amamentar. Tudo bem, só que eu não consegui. E daí? Como que eu vou lidar com... Tem mulheres que trazem um trauma desse. Eu tenho várias amigas. Eu não trouxe porque eu consegui 2 meses. Senão eu também seria uma pessoa que me sentiria menos mãe, menos mulher, porque eu não consegui. Amamentar salva vidas, né? A gente às vezes usa uns termos desse, a amamentação salva vida, vai permitir que seu filho não fique doente, que não seja uma criança com imunidade baixa, que não seja doente. Imagina aquela que não conseguiu, como que ela... Então minha filha não vai ter saúde? Então meu filho não vai ter a saúde que teve da minha amiga que conseguiu amamentar? Eu queria que fosse discutido também esse assunto para a mãezinha que não conseguiu, para acalmar o coração dela, né? Porque a Manu mamou até 2 anos, hoje a Manu está com 2 anos e 6 meses, e eu suplementei até então, e a Manu é muito saudável. A Manu é uma belezinha, não fica doente, nunca precisei internar a Manu, é só uma gripe, um resfriadinho e tá tudo bem. E eu não consegui mamar 6 meses, 2 anos. Tem uma amiga minha que a menina dela ainda mama no peito com 2 anos e 6 meses. Eu até assusto, eu falo, nossa, eu acho que eu não ia conseguir isso não, gente. Né? Mas admiro, acho muito bacana. Mas eu sinto falta dessa política pública, dessa ajuda para quem não conseguiu, não consegue e talvez não vai conseguir. Nós temos mulheres aqui hoje que ainda pretendem ter filhos, que ainda não tiveram, né? Que ainda planeja isso. Por exemplo, a vereadora Thalita está participando de todas as ações e está vendo a importância que é a amamentação. E se você tiver um bebê e não conseguir amamentar, será que isso não pode te frustrar? Será que isso não pode ser um trauma, né? Nossa, eu escutei tanto que tem que amamentar e eu não consegui. Então, eu queria que vocês trouxessem, vocês que são mais experientes, que são mais dessa área, trouxessem essa pauta também na TV Câmara Aberta para as mãezinhas também que não conseguem. Será que eu vou ter um filho com problema porque eu não consegui? Ou o que fazer para eu conseguir? Ou seria possível, eu não tenho condições e do nada eu começar a amamentar? Eu deixo essas perguntas para vocês responderem para mim. Né? Será que tem como? Não consigo de jeito nenhum, meu leite não saiu. Ele pode vir a sair? Tem um método, tem um caminho? E se não sair, tá tudo bem também? Eu só queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso, tá?
tá? Porque eu acho preocupante, porque quando eu consegui, eu fiquei muito feliz, mas demorou, né, um pouquinho para eu conseguir. E eu estava ficando desesperada, porque eu também só ouvia, então, falar que tem que amamentar, senão eu poderia ter minha filha aí com a saúde sem imunidade. Então, bateu um desespero em mim, eu chorava enlouquecida para esse leite. Eu orava, eu fiz até jejum um dia todo para esse leite descer, porque senão a minha filha podia ser uma criança doente. Então, por favor, falem disso para as mãezinhas também que não conseguem, tá? Eu falo isso como mãe, falo como mulher, como amigas que eu tive e que não tiveram leite, que dividem comigo. Poxa, ainda bem que você pelo menos conseguiu 2 meses, eu não consegui nada. Falam triste. Tem amiga minha que chora até hoje. Obrigada, tá, gente? Queria só que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Muito bem. Vereador Marcelo Macedo. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a vereadora Elisa e parabenizar pela essa importante audiência. E na pessoa da Priscila, cumprimentar todas as mamães e mulheres aí presentes. Parabéns, vereadora. É um tema que é pouco discutido pela importância que tem. Falo isso por ter sido vice-presidente do Banco de Leite, da Casa da Criança, sei da importância do aleitamento materno. Estava brincando aqui que eu judiei bastante da minha mãe, né? Mas é importante. E eu acho que fica aqui um apelo para que a gente conscientize mais, seja através de uma cartilha, seja através de novas audiências, e que a gente conscientize também a importância de nós darmos suporte, seja do poder público ou da iniciativa privada, ao banco de leite. Porque é óbvio que as mães que têm condições de amamentar seus próprios filhos, não tem... É ouro, né? Como diz a Organização Mundial de Saúde. Mas aquelas que não têm, que possam se beneficiar daquelas que têm o excesso. A Vivi quase deixou louco o rapaz de Libras lá quando ela falou da massagem, mas o rapazinho ele deu pirueta, mas é importante que a gente, deixando um pouco a brincadeira de lado, mas conscientize e demonstre a importância, levando isso até aquelas mães que não têm condições e que se privam disso e que possam ter um trauma futuro. Parabéns aí mais uma vez, muito obrigado. Priscila, você é uma mãezona e eu sei que está amamentando ainda, né? Daniel está lá, um guerreiro. Um abraço para vocês. Obrigada, vereador. Próxima, vereadora Thalita. Após a vereadora Thalita, aí eu vou passar para elas responderem e depois eu passo para a participação de vocês, tá bom? Boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar a presidenta, a vereadora Elisa, toda essa mesa de mulheres. Bom, eu vou falar aqui do lugar não de quem amamentou, né? Eu ainda não amamentei, mas fui amamentada. Aliás, não fui amamentada, né? Então, muito importante ouvir tudo isso. Já conversei, discuti muito sobre isso com minha mãe, né? Que depois de um tempo, com as informações que chegaram, gerou a famosa culpa que a vereadora Vivi tanto falou aqui, por não ter me amamentado. Ela me amamentou apenas por 15 dias. Sangrava muito no momento ali do aleitamento e por sangrar eu não pegava, né? Eu não fazia pega e isso gerava uma tensão que ela mesma relata, né? Uma tensão que eu olhava para minha mãe ali sentindo dor e eu deixava de pegar e eu, segundo ela, ela sentia que eu sentia muita fome e ela sentia muita culpa, né? Então ela me amamentou no peito por 15 dias apenas, depois eu já entrei no NAN, né? É isso? Na fórmula. E, enfim, fora toda a questão biológica, né, que foi falada aqui, tem a questão mental mesmo. Hoje, inclusive, é muito íntimo isso, hein, que eu tô me sentindo aqui numa roda de amigas. Hoje, inclusive, investigo isso em terapia, em barreiras que geraram na minha relação com a minha mãe, né, nesse momento da amamentação. De barreiras que a gente encontra na nossa relação e que a gente entende que pode ser desse primeiro momento de conexão juntas, né? Mas, enfim, quis começar contando um pouquinho da minha história e falar, né, corroborar aqui
em relação à importância de falarmos disso em vários ambientes. Eu fico me questionando enquanto escuto vocês, quais mais ambientes poderiam ser falado tudo isso, né? Talvez nas escolas também, abordado de uma forma mais pedagógica, né? Não sei como, porque enquanto vocês me falavam, me lembrava inclusive do momento em que a gente aprende sobre o ciclo menstrual, que é na escola também, né? E o professor, a professora vai na lousa e passa aquela linha linear, reta, e a gente fica pensando que a nossa menstruação é assim, linear, reta, né? Mas nós mulheres somos cíclicas, e não tem ninguém que vai na lousa e desenha um círculo para explicar o nosso ciclo menstrual, né? Então, onde mais a gente poderia ter esses assuntos preparados de mulheres para mulheres, né? Que realmente que a gente possa se apropriar do nosso próprio corpo, né? Então eu fico pensando onde mais a gente poderia falar sobre isso, que não só na Câmara Municipal, nas rodas dos coletivos feitos para mães, né? Porque esse é um assunto de comunidade, penso eu, para os homens também, né? Não somente para as mulheres. E fico pensando no avanço também das políticas públicas em relação ao que a doutora falou, que gira muito em torno do capital, né? Então a gente perde muito daquilo que é natural, pensando no dia, em como a gente tem ele repartido nas horas, as 8 horas que tem que ser trabalhadas por dia, e o quanto isso não vai de acordo com a natureza, principalmente quando a gente está falando de uma outra vida. Então, fico pensando também nas políticas públicas que precisam ser fortalecidas e avançadas nesse nosso país, que tem tantas prioridades, né? E essa deve ser uma delas, em reconhecer a parte doméstica, inclusive a maternidade, como trabalho também, né? Reconhecer como um trabalho talvez seja uma forma de fortalecer também essas políticas públicas para que as mães possam ter dignidade nesse primeiro momento de contato com a criança. Bom, são essas as considerações que eu tinha em relação a tudo que vocês falaram. Eu me coloco sempre à disposição. Já é conhecido aqui que eu não sou mãe ainda, mas é um desejo, é um sonho. E mesmo que não fosse, como eu já disse, eu acredito que essa seja uma pauta e uma luta da comunidade, né? A criança é da mãe, mas é também um cidadão, uma cidadã. E o pleno desenvolvimento dessa criança é responsabilidade de todo mundo. É isso, vereadora, muito obrigada. Obrigada, vereadora Thalita. Já iniciei a audiência agradecendo as duas, né? Mas mais uma vez agradeço a vereadora Thalita e a vereadora Vivi, que assinaram junto com a gente esse pedido de audiência pública, e realmente discutir a amamentação é uma questão geral mesmo de comunidade. Priscila, você não quer falar um pouquinho? Eles falaram, você está amamentando? Fala um pouquinho e depois eu passo para vocês responderem. Acho bem importante a questão que a vereadora Vivi trouxe. A vereadora Thalita falou também da questão do sangramento. Acho que a Natália vai falar. Ótimo. Desculpa, viu, Priscila? Como a Andressa foi falar, eu pulei você. Me desculpa. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar me colocando aqui. Eu tive a oportunidade de 2 amamentações. Eu tenho um filho de 7 anos. E eu até comentei com a Priscila aqui que a minha primeira amamentação foi muito difícil e foi o banco que me ajudou, né? Então, assim, eu achava que ser mãe já ia sair com leite, a criança colocava no peito, já estava mamando, estava tudo certo. E não foi assim. E foi no banco que eu encontrei o consolo, a ajuda, a orientação, e depois pude ser também doadora. Eu consegui amamentar meu primeiro filho, por 2 anos e 6 meses. E para mim isso foi muito importante por conta do vínculo que eu estabeleci com ele, né? E eu acho que esse elo ninguém pode ter no meu lugar. E agora, recentemente, né, em outubro, eu tive um outro bebê. E é uma maternidade atípica, né? Então foi e está sendo uma amamentação atípica. Meu filho nasceu com alguns problemas e ele foi para uma UTI. E nós ficamos nessa UTI durante 5 meses e meio. E a minha forma de amamentar foi indo ao lactário e fazendo ordenha. É muito difícil fazer ordenha, né? Porque a gente não tem o estímulo do bebê, mas ali era o amor. Ali eu pude viver com meu filho a oportunidade de mostrar para ele, olha, eu não estou com você no meu colo, mas o meu leite você vai ter. É fácil? Não é fácil, porque eu não tinha um bebê, então no começo eram 5 ml.
E eu chorava, eu falei assim, como assim 5 ml? Mas era o que ele precisava no UTI, ele precisava de 2. Então, os médicos falavam, calma, Priscila, você não precisa se preocupar com isso não é um problema. A gente pode dar a NPT, né? Não, eu não quero, eu quero o meu leite. Então, eu acho que são questões que, enquanto mãe, a gente vai se alimentando e fica para o resto da vida, tanto do meu filho quanto para mim. Então, hoje, ele continua sendo amamentado e, para mim, é uma alegria tê-lo em casa e ter esse momento com ele. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Vou passar a palavra para a Natália e vou pedir... Nós não tivemos nenhuma pergunta de casa, mas aí nós temos 2 participações, então vou pedir para vocês já ficarem preparadas. Assim que elas responderem, a gente chama vocês e vai caminhando para o nosso encerramento. Bom, respondendo a vereadora Vivi, enquanto profissional, acho que qualquer profissional da área da saúde, ele deveria ter, né, as duas vias, tanto daquela que não consegue, quanto daquela que precisa de apoio para conseguir, né? E acho que isso acontece com parto também, tenho certeza, né? Não acho, eu tenho certeza que isso acontece com parto, para as mulheres conseguirem parir, terem a clareza do processo, elas precisam de apoio. E isso só vem com informação, porque ela só vai saber que ela pode escolher aquele profissional, ela pode escolher aquela doula, a instituição, enfim, se ela tiver acesso à informação. Então, eu volto atrás de novo, mesmo que tenha sido 2 meses, as dificuldades que as mulheres passam no início da gestação, do pós-parto, né, nesse período de amamentação inicial, com apoio é possível. Mas pensando em questões fisiológicas, tem, né, redução de mama que atrapalha, próteses de silicone que atrapalham, e pensando também, juntando um pouco com a fala da vereadora Thalita, os aspectos emocionais. Essa mulher, ela precisa de apoio e se sentir protegida nas suas escolhas. A amamentação, ela é fisiológica? Ela é fisiológica. Acontece, o leite vai brotar do seu peito? Vai. Mas só vai brotar se ela estiver bem alimentada, se estiver bem nutrida e hidratada, se estiver se sentindo apoiada, né, segura nas suas escolhas. Se é uma mulher que se sente ameaçada, que é violentada, que não tem um amparo, dificilmente ela vai conseguir vencer esses primeiros desafios da amamentação, que vai ter sangramento, que vai ter fissura mamilar, se não tiver apoio. Aí a gente tem o banco de leite, a gente tem advogada, a gente tem, né, profissionais que podem oferecer esse apoio também. Existem técnicas no manejo da amamentação para a gente poder auxiliar essa mulher e fazer uma amamentação mista. Então, sugar o peito, ele é importante para a produção do próprio leite. Então, a gente não fala que o leite leite é fábrica, né? Leite não é estoque. Então, quanto mais o bebê mama, quanto mais o bebê suga, mais leite aquela mulher tende a produzir para aquele bebê. Sendo espécie específico, não tem como eu amamentar o Pedro, não tem como amamentar a Mia, né? É só a minha filha. Mesmo que eu doei 1 ano e meio leite para o banco de leite. Eu amamentava a minha filha e doava para o banco de leite. Leite é pasteurizado, é cuidado, né? Não ia sangue. Claro, quando tivesse machucado, eu não estava doando. Comecei a doar depois que eu passei as primeiras dificuldades. Comecei a doar o leite para o banco de leite com 1 mês e meio de Maria amamentando. Então, existem, né, manejos, técnicas, a relactação. São situações que são possíveis. Eu já acompanhei muita mulher que amamentou só de um peito, amamentou com prótese, amamentou com... Estou tentando lembrar o nome aqui, esqueci, mas quando tem pouca glândula na mama, né? E não é porque amamentou pouco tempo exclusivo que aquele bebê não foi amado, que não recebeu leite suficiente. Ele precisa receber todo esse afeto, né? E sentir acolhido da mesma forma. E essa mãe também sentir acolhida da mesma forma, né? Não é porque deixou de amamentar. Eu tento desatrelar bastante essa questão do amor. Eu sei que tem muito amor envolvido, muita entrega envolvida, paciência, persistência, mas é um processo fisiológico, né? Considerando toda a cascata hormonal que existe para a produção desse leite. Se eu estiver estressada, me sentindo desprotegida, não vai ter leite. Se eu ver meu bebê chorando, começava a jorrar leite do meu peito.
Então, são situações que existem, sim, muito cuidado, né? Eu peço, oriento e eu acredito muito que quem trabalha com amamentação tem as próprias consultoras, seja do serviço público, seja do serviço privado, elas têm esse cuidado para fazer a orientação e acolhimento dessas mulheres que não conseguem fazer a amamentação exclusiva, pelo menos nos primeiros 6 meses. E aí depois começa a fazer a amamentação mista e segue até quando for possível, tá? E aí no próprio peito para o bebê receber todo esse vínculo. Pensando nas questões hormonais que você tinha falado, né? Sangramento e tal. Uma mulher que está estressada, pensando nos 4 meses, ela vai começar a trabalhar, ela já pode ter uma redução fisiológica da produção de leite, pensando só na possibilidade de ficar afastada do seu bebê. Então, isso já pode ser um fator que impacta a produção. E ficando horas longe do bebê, isso diminui ainda mais, porque eu não vou ter aquele bebê sugando se ele estivesse o tempo inteiro com aquela mulher. Mesmo que não fique grudado, mamando 24 horas, mas faz intervalos mais curtos quando a mulher está presente em casa, né? E quando volta a trabalhar, a gente sabe que essas mamadas acabam sendo mais espaçadas. E aí, consequentemente, diminui a produção. Então, a gente precisa estruturar para que essa mulher volte ao trabalho, para que tenha um lugar, mesmo que o bebê não esteja presente com ela, se alguém não possa levar, mas que ela consiga ter uma bombinha adequada para fazer as ordenhas, os estímulos, para justamente não diminuir essa produção. Tá bom? Acho que é isso. Rapidinho, né? Mas, na verdade, eu fiquei pensando, né, na conversa da vereadora Vivi e da vereadora Thalita, eu lembrei de um livro do João Aprígio, que se chama Amamentação, um híbrido entre o cultural e o biológico. E eu acho que é isso que talvez a gente tenha sempre que pensar, não é? Tem outras questões da nossa cultura, e no Brasil isso é muito comum, um país tropical, um país onde a exposição do corpo feminino é dada, às vezes, de maneira equivocada, onde as mulheres percebem o seu corpo com muita dificuldade, né? Então, às vezes, tem as críticas, então tem sempre esses, sei lá, como a gente pode dizer, mas talvez, né, procedimentos que podem ser invasivos e, na verdade, a mulher não tem essa clareza. Eu já dei aula de aleitamento materno e uma aluna, no final da aula, veio me procurar, muito emocionada, dizendo: eu fiz uma cirurgia de mama quando eu era adolescente e eu não sabia que isso poderia prejudicar a minha amamentação. Então, eu acho que tem essas questões, mas tem algo que talvez a gente precise muito pensar, acabei de pegar aqui da minha bolsa, que eu acho que a teoria tem a ver com a teoria da comunicação, que talvez a gente precise muito aprofundar um tanto as conversas, né? E em aleitamento materno é muito comum, o banco de leite faz isso com primazia, assim, que é uma coisa que a gente chama de aconselhamento. E o aconselhamento é ouvir e aprender sobre a mulher que está ali para amamentar, e às vezes pode ser, a gente estava falando, que ela não queira. Todo mundo fala que é importante, mas ela tem todo o direito de não querer, não é? E isso a gente faz nessa técnica de ouvir e aprender sobre aquela mulher, mas também de apoiar e desenvolver a confiança, porque é isso às vezes, ela só precisa confiar. Né? Assim como a vereadora Thalita abriu seu coração, também estou me sentindo super à vontade para dizer, eu já tinha há muito tempo, eu entrei na Universidade Estadual de Campinas em 1997, meu filho nasceu em 2010, eu tinha muito tempo de teoria, eu tinha muito tempo de prática no Hospital Universitário de Campinas, no Hospital das Clínicas, eu fiz minha coleta de dados lá em Sumaré, eu tinha muito tempo nos ambulatórios e nas unidades básicas de Campinas, e quando meu filho nasceu, eu me lembro claramente que meu marido chegou em casa à noite e falei para ele: vai agora na farmácia e compra uma lata de leite. Ele riu, falou: você tá de brincadeira, Fabiola. Eu falei: eu não tô dando conta. E foi muito legal, porque nisso teve escuta, a gente sentou, conversou, estabeleceu alguns planos ali. Eu tinha o apoio dele, agradeço. Outras mulheres terão outros apoios ou não, porque não sabe que a gente está aqui para isso, para apoiar. Às vezes é informação mesmo. Onde eu posso encontrar alguém para apoiar? E dali fluiu com o apoio do banco de leite, fluiu com o apoio do meu emprego, é verdade, eu lembrei disso. Eu dei aula
com o Antônio no Slim, eu dei aula. Eu dei aula, parava, amamentava. Hoje ele está com 13 anos, ele fica, né, com aquela cara assim, mas eu sei a diferença, eu sei o vínculo que a gente estabelece, não é ali. Porque é isso, a gente precisa desse apoio. Eu tive apoio na Universidade de Taubaté para ter não só 6 meses, mas para poder levar ele comigo no trabalho. Então a gente precisa pensar muito claramente que empresa a gente está e que empresa, quanto ela vai ser amiga. Lembrei também vocês falando a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Ai, que tristeza, porque a gente ainda não tem o Hospital Amigo da Criança aqui em Taubaté? Não é? É uma iniciativa que está aí. O Ministério da Saúde tem tudo planejado, como as salas de apoio à amamentação, que eu entendi que aqui na Secretaria de Educação chama Cantinho da Amamentação. As salas de apoio à amamentação, dia 31 de agosto, a gente vai inaugurar a primeira ali. A Alexandra está à frente disso. A gente vai inaugurar uma primeira no Bom Conselho para as estudantes e professoras e profissionais que estão ali. Mas a gente precisa inaugurar mais, né? E isso acho que é muito importante. Era isso que eu queria trocar com vocês. Isso exatamente, naturalizar e a gente possibilitar essas conversas, Tia. Só um detalhe importante que você colocou, e eu não falei, eu tive condições de contratar uma enfermeira para fazer esse trabalho para mim. Porque num hospital, seja convênio ou particular, a gente não tem aquelas mulheres que são voluntárias. Como aconteceu, eu vi agora no HMUT, as mulheres foram lá ajudar uma amiga minha. Eu tive condições de contratar e não é barato, né? Não é barato. Quantas mães não têm condições? Deixam de amamentar ou não sabem como lidar, justamente por não ter o conhecimento. Também seria uma política pública para a gente discutir muito e implantar, através dessa casa, esse apoio às mulheres sem condições. Era justamente isso que eu até pedi a palavra para a vereadora para complementar. Eu vou contar da minha experiência. Eu fui para outra cidade que tinha maternidade com o programa Amigo da Criança, porque justamente na gestação eu tive a informação e os mecanismos e consegui buscar planos para conseguir efetivar não só a gravidez e o parto como eu queria, mas também a amamentação. E isso deve ser uma política realmente pública, voltada à mulher. E como a Natália falou, essa falta de informação, principalmente para as regiões mais periféricas e mulheres com vulnerabilidade, é primordial. A vereadora Thalita falou sobre quais outros espaços que a gente poderia levar essa discussão. E isso perpassa não só por políticas públicas da nossa municipalidade, governo federal, mas também nós como sociedade civil também temos um papel importantíssimo, vendo por essa questão cultural, da questão da amamentação, de certo modo ter sido retirado de nós através dessa mercantilização também desse assunto, mas antigamente as famílias elas viviam mais agrupadas e o apoio era uma coisa natural, esse incentivo. Hoje em dia nós poderíamos levar essa discussão para, quem sabe, centros culturais, comunidades religiosas. Eu sou cristã. E na minha comunidade de fé, as mulheres se entreapoiam. Há um cuidado não só para a mulher, porque muitas vezes ela é esquecida nesse processo, logo depois do parir e o amamentar, é só a criança, e ela tem que ter esse acompanhamento espiritual, no caso, mas também psicológico, né? O baby blues, tudo mais que pode acontecer, até vindo de repente de uma frustração, um impedimento, uma impossibilidade. O cuidado dessas políticas públicas também em saber se a mulher está passando por algum tipo de violência, né? Tudo isso é primordial. E se a sociedade civil também conseguir resgatar essa rede de apoio que antes era tão naturalizada, seja por essas comunidades ou qualquer outro meio como os coletivos, sem dúvida alguma vai trazer uma diferença e esse resgate cultural. E
pensando no tema que é das mulheres que trabalham, a Andresa disse das palestras que estão acontecendo em empresas. A Larissa trouxe isso, mas como a gente pode intensificar essa abordagem justamente para conscientizar o empregador que não é apenas nos 6 primeiros meses, mas que essa amamentação deve e pode ser estendida com jornadas flexibilizadas de trabalho, quem sabe um home office, sem diminuição de garantias trabalhistas, como o trabalho da mulher pode ser conciliado e deve ser com a amamentação. Então, são esses outros espaços que perpassam o tema e que nós podemos fazer com que essa garantia possa ser realmente efetivada. Obrigada, doutora. Eu gostaria, então, de convidar agora a Vitória Porto, que é dirigente do Partido Novo, para fazer a sua fala, e após a Silvana Rocha, que é do Conselho Tutelar. Aproveitando que a gente falou um pouquinho aqui da questão do trabalho, assim como a professora falou que levava, né, o Antônio junto, eu também tive essa facilidade. Na época eu trabalhava na Secretaria de Educação de Caçapava e eu ordenhava o leite num espaço lá que eles me deixaram e na época o secretário falou, pode usar a cozinha da minha sala. Então, assim, não são todas que têm essa possibilidade, pelo contrário, né, mas eu acho que é importante também, a gente foi privilegiada disso aí, eu me sinto muito privilegiada porque além de eu amamentá-la lá, eu conseguia também ordenhar e tinha onde guardar o leite ainda lá. Então, essas políticas, essas questões ajudam bastante, né? Vitória, por favor. Eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui, principalmente vocês que iniciaram isso. Eu acho que é um debate muito importante para todo mundo. Eu sou mãe da Atena. A Atena tem 1 ano e 3 meses. Fazem exatamente 3 meses que ela parou de mamar. Então, eu consegui chegar aí até os 3 anos, o que é bastante coisa. Eu fui livre demanda até 2 anos e 6 meses, depois eu reduzi para o período noturno. Mas eu acho muito importante a gente não romantizar, porque não é tão fácil que nem o discurso faz parecer. Amamentar, ele é um desafio, principalmente no primeiro mês, diário. Cada mamar, a gente dá aquela respirada funda por causa das fissuras, por causa do sangue. Realmente, amamentar não é só bonito. Tem essa parte também que é dureza. E a gente, como mulher, a gente enfrentar isso não é fácil. Assim como também, como a vereadora Vivi falou, a gente também não pode fazer as outras mulheres se sentirem mal por não conseguirem, porque realmente é muito difícil. E essas mulheres que elas não conseguirem, maternidade é parte culpa, né? A gente sempre fala isso. Vamos falar, né, do parto, a gente também pode trazer para a amamentação, mas a gente sempre tem que tentar tirar esse peso, né? Falar, olha, é importante, mas se você não conseguir, a gente tem outros meios, né? Então, acho que aqui a gente está nesse papel de trazer a importância, né? Até falando das empresas, né, de algumas iniciativas, até uma sugestão que eu queria deixar para vocês, vereadoras. Lá em São Paulo, a vereadora do Partido Novo, a Cris Monteiro, ela colocou o selo da empresa Amiga da Mulher e inclui avaliar realmente as empresas que estão tomando algumas iniciativas, como montar as salas, em parte lei, mas em parte também fazer da melhor forma para a mulher, né? Então, acho que isso é uma sugestão que eu queria deixar aqui para vocês. Eu também tenho uma questão também importante que eu queria deixar para a Secretaria de Saúde. Eu não ouvi nenhuma iniciativa digital. Eu sou uma mãe que é da época da Covid, então eu estava fazendo todo o meu acompanhamento pela Casa Mátria de Pinda, que eu tive o prazer de conhecer as doulas de lá. E na época, até é engraçado falar isso, eu não me preocupei com a amamentação porque eu achei que era natural. E aí, na hora de amamentar, doeu muito. Eu falei, acho que eu tinha que ter estudado um pouquinho mais isso. A gente estava preocupado com o parto, né? E aí eu fui atrás, aí eu tive auxílio delas, tive auxílio também do banco de leite, foi até minha casa, plena pandemia, vocês estavam trabalhando, vocês me ajudaram, eu também tentei doar, não tive muito sucesso, mas eu tentei. E só para fechar, né, eu não vi muita iniciativa nessa frente digital, e só para completar, parte depois que eu tive acesso ao banco de leite, né, eu continuei acompanhamento pela Casa Mátria, e parte do que eles fizeram conosco na época foi digital por causa da pandemia. E foram até assessorias de amamentação digital. Então, talvez a gente pensar de alguma forma, porque talvez possa alcançar mais pessoas. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao digital, mas bastante gente tem, então, principalmente aqui em Taubaté. Então, a gente poderia talvez pensar em alguma iniciativa relacionada a isso, né?
E, para fechar, eu queria perguntar uma questão que eu acho que também pode acontecer, que é o assédio. Enquanto eu amamentava, não sei se alguém passou por isso, mas eu tive a infelicidade de ser assediada. E aí eu queria perguntar para a doutora, desculpa, eu não me lembro do seu nome, qual que seria o que a gente pode fazer quando isso acontece? Sabe? Eu acho que é uma pergunta importante da gente levantar aqui. Porque, infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Não foi na rua, foi dentro de casa, então é pior ainda, né? Mas é isso. Obrigada. Muito obrigada, Vitória. E agora eu passo a palavra para a Silvana, depois elas respondem. E só enquanto ela sobe, a professora falou disso também, eu acho que eu já falei disso no sábado. Quando a gente não souber o que fazer para ajudar uma mãe que está amamentando, ofereça água para ela. Boa tarde a todos. Em agradecimento à vereadora Elisa, cumprimento a todos da mesa. Sou Silvana Rocha, sou do Conselho Tutelar, aqui com a amiga conselheira Noeli. Dando uma pincelada no nosso trabalho, somos em 10 conselheiros que atendem o município inteiro de Taubaté em grandes demandas. E as nossas clientelas talvez estejam muito, muito, muito atrás dessa realidade relatada aqui, né? Então, assim, recentemente fui numa casa que a alimentação da criança era fubá com água na mamadeira. Recebemos algumas mães no nosso conselho, em que não vou amamentar porque não quero, e leite vazando, sem noção nenhuma. Sem contar algumas usuárias de crack, o corpo imundo, o que é oferecido realmente para a criança. E assim, a gente conta com uma rede de apoio municipal muito grande, né? Onde tem a Secretaria de Educação, que nos encaminha muitos casos, hospitais, PAMOS, e aí a gente encaminha para CRAS, CREAS, PET Socorro. E hoje, tudo isso que eu ouvi aqui de projetos e programas, eu desconheço. O meu conselho desconhece. E eu gostaria muito de ter uma reunião, né, com as pessoas desse projeto para nos dizer como e onde funciona, para que isso passe a ser parte dos nossos encaminhamentos, para que a gente consiga pegar a mulher lá que está amamentando com fubá e não só fazer a crítica, a contestação do que ela está fazendo ali, mas dizer, não é aqui, é lá que você vai, e dar um prazo e acompanhar, porque a gente não tem pernas, nem equipe suficiente para ficar semanalmente, ver se ela nos atendeu na nossa orientação ou se continua dando aquele tipo de alimento para o bebê. De alimento não, né? De coisa para o bebê. Então, assim, a gente tem assim uma série de situações muito importantes, sem contar uma outra coisa, e aí entrando na minha área, eu sou psicóloga, que a gente também não falou aqui do puerpério, onde eu não quero nem ver a carinha do bebê, né? Não quero pegar, não quero amamentar, não quero ele perto de mim. E quando ela tem já a melhora dessa quarentena, desses primeiros sintomas, pensando novamente na nossa população sem cuidado e sem apoio de ninguém, quando tudo isso passa e ela se arrepende, o leite já secou, ou um caso que eu fui hoje de manhã de uma adoção ilegal. Já deu, não sabe para quem, a pessoa foi embora, é crime e tudo mais. Então, assim, aqui não se trata nem de se romantizar, né? Mas de uma população que está muito aquém, com seus direitos totalmente violados, com a sua situação de vida muito precária, né? Sem saber o que ela está provocando ali com aquela alimentação inadequada. Então, eu gostaria muito, né? É uma solicitação, a gente discutiu ali, que tivéssemos uma reunião com vocês, né? Com os coordenadores de cada conselho, são 2 conselhos, que a gente entenda quais são esses projetos e para onde encaminhar, e que isso faça parte, então, do nosso rol de trabalho. É isso. Obrigada.
Muito obrigada, Silvana. Eu acho que é extremamente importante mesmo sua colocação. O ano passado nós fizemos a primeira audiência pública de amamentação, esse ano repetimos, e eu acho que nesses momentos também a gente acaba sabendo de políticas públicas, de ações que acontecem, que a gente não fica sabendo, né? E às vezes dentro mesmo do município, das secretarias, e eu aproveito daí para falar que a gente convidou também a Secretaria de Inclusão, nós convidamos a vice-prefeita, nós convidamos a Casa de Apoio Mulher e Vida, nós convidamos o Conselho Itaí de Assistência Social, né? Nós convidamos também a coordenação de obstetricia do HMUT, nós convidamos também o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e da Criança e do Adolescente, nós convidamos também a Anhanguera, nós convidamos a secretária de Saúde, a DRS. Estou falando tudo isso porque, claro, todos têm seus compromissos também, mas a gente tentou chamar o máximo de pessoas envolvidas possíveis, né, para a gente justamente saber dessa rede de serviços que tem. Vou passar a palavra para a professora Fabíola, para a gente ir encaminhando para o final. É rapidinho, é porque a Silvana trouxe um dado forte, né, assim, e a hora que você estava contando, é lógico que todos os setores precisam se envolver com isso, mas a gente acabou de formar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que eu sou membro suplente, mas nessas condições, por exemplo, dessas vivências, isso enquadra em insegurança alimentar, né? E entendo, sim, que todos precisam participar, mas a gente precisa medir qual é o nível de insegurança alimentar e nutricional que o município vive. Ela é leve? Ela é moderada? Ou ela é grave nesse nível de que eu estou dando para uma criança que deveria receber um alimento específico, se não for o leite materno porque não dá, um alimento inadequado, né? E isso, sim, é que vai fazendo a diferença, né? As meninas da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, lógico que vão ter todo o trâmite para como acolher, mas a gente também tem o Centro de Educação Alimentar e Nutricional na Unital, que é parceiro, né, com a saúde, e que a gente também pode acolher e pensar com essa família alimentos que sejam possíveis para esse bebê pequeno. Enfim, era só isso que eu queria dizer, porque me ocorreu da segurança alimentar, tá bom? Pode falar você, não. Bom, Vitória, voltando à questão da rede de apoio para a mulher, né? Ela é necessária justamente para coibir esse tipo de comportamento e, mais ainda, para que a mulher não permaneça em silêncio, né? Porque há vários direitos que estão sendo desrespeitados, né? Começa pelo respeito à mulher, à criança, ao ambiente familiar. Então, são várias violações. E o fato da mulher poder se sentir segura é primordial para que isso não aconteça. E se isso acontecer, ela sinta-se apoiada e incentivada a não calar-se. É um momento de grande vulnerabilidade para a mulher, independente da sua situação econômica, financeira. Passamos pela gestação, pelo puerpério, por todos os desafios dessa nova fase da vida, porque nós podemos gerar, mas quando a criança nasce também uma mãe. E nós começamos a aprender tudo aquilo, como disse a professora Fabíola, a gente pode ter a carga teórica que for, mas a prática é o que vai realmente revelar como vai ser, né? Que mãe eu serei ou que eu pretendo ser. E o melhor que eu serei naquele momento. Então, primeiro, haver essa rede de apoio para que não aconteça, e acontecendo, que a mulher se sinta apoiada para não ficar em silêncio. E os mecanismos que há, não só com a denúncia,
junto à Delegacia da Mulher, mas um acompanhamento também psicológico para aquela mulher, para que ela consiga superar essa situação e isso não impactar na sua saúde mental, nos seus traumas e também na amamentação. Eu queria só falar um pouquinho, né? A gente falou sobre vários problemas aí e a saúde, a gente pensa muito a parte técnica, né? Então, a pessoa ali é acolhida, olha a posição, olha a pega, olha tudo. Por isso que, assim, mesmo sendo algo bem difícil, eu falo para vocês, bem difícil conseguir acontecer a estratégia Amamenta e Alimenta, é algo que a gente fica ali firme tentando acontecer, porque essa estratégia, ela olha exatamente esse outro lado, da humanização mesmo, sabe? Trazer ali para o profissional de saúde que ele não tem que trabalhar só a técnica, né? Igual a Fabiola estava falando, ir lá, dar uma água, dar tudo. Então, é esse o olhar. E eu acho que tendo esse olhar, que é difícil, a gente sabe que não são todos que terão, né? Porque às vezes tem muito profissional, enfermeiro mesmo, às vezes ele vem da urgência-emergência. Ele ali é olhar, fazer curativo, fazer tudo. Então você falar para ele, ó, a partir de agora você tem que olhar para uma mulher e pensar em dar um copo d'água para ela. Às vezes para a gente é simples, para ele não. Eu já teve vários enfermeiros que falaram para mim, Larissa, eu trabalho também com Bolsa Família, eu falo, Larissa, você gosta de Bolsa Família, de tudo, eu gosto de mexer na ferida, né? E ele é colocado também para fazer isso. E às vezes ele não pode escolher, né? O enfermeiro está dentro da unidade, ele faz tudo, desde mexer na ferida, né? Até pensar em ir na casa e pensar, nossa, será que esse sofá, a posição tá boa ou não tá, né? Então eu acho que muitos dos problemas que aqui foram colocados, eles são problemas mesmo desse olhar, né, dessa humanização, e isso traz a estratégia, que é um desafio porque a população ela quer consulta, né, a população ela quer um médico ali atendendo, se você fala, olha, hoje a agenda está fechada porque eles estão fazendo um treinamento, a população não gosta, às vezes quem não gosta é essa mãe mesmo que está precisando de ajuda. Mas se ela está sem o médico ali atendendo, ela também vai reclamar, porque ela quer um médico também. Então, é um desafio muito grande. Da questão digital, né? Então, hoje, a amamentação, eu concordo, né? A gente tem alguns materiais gráficos para entregar, né? Mas hoje o que a gente mais tenta fortalecer é o presencial ali mesmo, até porque nós temos unidades básicas espalhadas pela cidade inteira, né? Essa parte de amamentação, o enfermeiro ele tem que ir para casa para fazer, o enfermeiro de estratégia, para fazer o puerpério. Então ele tem um tempo pequeno que ele tem que estar indo para casa atender essa mãe. E também o PAMO, mesmo que ele não vai na casa, ele faz essa busca hoje, né? Então, hoje você tem que fazer essa busca dessa mulher para ela poder tá vindo até o PAMO naquele período. Então, assim, são muitos locais, né? Eu acho que também é algo, né, de pensar. Mas hoje, como Secretaria de Saúde, hoje aqui falando, a gente está tentando trazer mesmo esse profissional acolhedor, né? E isso, a gente sabe que o digital, ele afasta um pouquinho, né? Então, hoje, realmente não é o nosso foco. Nosso foco mesmo é a gente trabalhar essa parte mesmo do profissional olhar e ver ali a mãe, ver o bebê, não pensar só em técnica, não pensar só... É importante, lógico, que senão não vai, né? É tudo junto, né? Mas primeiro acalmar essa mãe, para depois pensar na técnica. Só isso. Obrigada. Obrigada, Larissa. Fico muito feliz da gente conversar essa tarde, né, sobre essa questão tão importante, que os nossos gestores cada vez mais pensem nisso, né, e que a gente também consiga batalhar e se juntar enquanto rede, enquanto coletivo, para que a população toda seja beneficiada com este alimento e que as mães procurem sempre ajuda, sempre. E como eu falei, o que já passou, passou, e a gente não está aqui para ficar apontando dedo na ferida e falando
sobre ser menos mãe, porque ninguém é, a gente já falou isso aqui várias vezes, ninguém é menos mãe. Mas vamos daqui para frente apoiar e quando ela falar, eu escolhi não amamentar, tá tudo bem, né? Mas vamos esgotar as possibilidades de falar dos benefícios e de quanto isso é bom. Obrigada mais uma vez, que mesa potente, quanta mulher e mãe potente nessa tarde de hoje, né? E quantos homens também nos apoiando, senão a gente não conseguia também fazer tudo isso. Mais uma vez agradeço a vereadora Thalita, a vereadora Vivi por terem assinado, agradeço a todos os vereadores desta casa que aprovaram de forma unânime essa audiência, discutidos de forma satisfatória os temas propostos para hoje. Eu declaro encerrada esta audiência, agradeço a presença de todos, agradeço a você, telespectador da TV Câmara que acompanhou nossos trabalhos. Convido para a audiência da vereadora Thalita, às 18h30, para falar sobre a valorização dos servidores da FUNCABS, que também é extremamente importante, trabalham com crianças aqui na nossa cidade. Uma boa tarde para todos vocês.